Entre vales e montanhas, corre o rio sem parar. Nossa história que gravada na memória vem contar. Da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de cruzes e coroados. Preto, Rio Preto, vem passando sem parar. Vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham no São José News. Hoje vamos conhecer um pouco da história da família do Paulinho, da Cleide e do Marinho, a família do seu Paulo Tamanqueiro, como era conhecido aqui em São José. Então vamos conhecer um pouco, resgatar a nossa história aqui da cidade. Paulinho, Cleide e Marinho, muito obrigada por nos receberem. É uma grande honra conhecer um pouco mais da história de vocês. O prazer é todo nós recebê-lo vocês aqui. Obrigada. Paulinho, o seu pai sempre foi muito famoso aqui pela cidade, né? E ficou com esse nome do seu Paulo Tamanqueiro. Justamente, ele era mais conhecido como Paulo Tamanqueiro, porque ele tinha uma fábrica de tamanco. E isso foi mais ou menos na década de 1955, né? Que ele começou a fazer os tamancos. Mais ou menos nessa fase mesmo. Cleide, você pode contar pra gente, Cleide que acompanhou um pouco desse período da confecção dos tamancos, como que eram esses tamancos, Cleide? Era de madeira comprada lá fora e feito com... passado na máquina com couro e tirinha de pano. Ele mesmo cortava na serra e a gente costurava. Olha só, então você ajudou, Cleide, a confeccionar tamanco? Ajudei. Ai, que legal, viu? Tudo que ele fez a gente ajudava, né? E a tia Joana? Como que a dona Joana ficava nesse contexto? O que que a dona Joana fazia também? Também muito conhecida, essa casa, né? É uma referência para nossa cidade, então... Ela era mais doméstica, né? Sim. Só negócio de frango que ela ajudou. Tá. Mas no tamanco não ajudou, não. Tá. O frango, né? Em 1960, ele começou na criação de galinha de postura. E aonde que eram esses aviários, quando tinha galinha? Era aqui mesmo, no nosso quintal. Tá, para as pessoas localizarem, né? A gente está aqui ao lado da capela, né? Senhor dos Passos. Então, bem aqui no centro da cidade de São José, logo à frente está a Igreja Matriz. Então, aqui mesmo tinha um galinheiro? Tinha vários, né? Vários? Vários, era do lado de cá e lá do outro lado. E você ajudava? Eu ajudava só a recolher ovos, né? Tá. Porque tratar era meu pai e os meninos. E aí, nesse período, né, falando de 1960, quando ele criava a galinha, aí já não tinha mais a confecção do tamanco. Não. Acabou os tamancos, ele começou na galinha. Entendi. Depois já era frango, né? Negócio de galinha também ficou ruim. Passou para criar frangos. E antes disso, teve a confecção de chinelo? Antes do frango, também. 1970? Ele fez chinelo também? Chinelo, só que não era havaiana, não. Era esses mais baratos, né? E aí ele fazia tudo aqui? Fazia também. Comprou uma máquina, ele mesmo cortava, tinha os moldes, a gente montava nas correias. Olha só. Mas quando a gente pensa no tamanco, ele também era viável, porque naquela época era o tamanco de madeira, né? Não tinha asfalto, né? Era tudo de terra.
Como que era? Por que que saiu a ideia do tamanco de madeira? Será de onde ele tirou essa ideia? Ah, ele viu lá com um amigo lá em Pedro do Rio, né? Uhum. Aí começou a fazer aqui. Mas as ruas, por aqui era de terra, né? Mas a ladeira ali era umas lajotas. Ah. E aí usavam os tamancos de madeira. Vendia bastante. Aí depois, né, foi acabando o uso. Tá. Aí só tinha esses modernos, esse ele não fez, não. E aí depois ele foi pro frango, né? De 1975 até 1980. Foi frango de corte, que era o auge do frango de corte, né? É, na época que tinha várias pessoas, né? Que criavam frango. Mas depois também, né? Ele fracassou, aí teve que parar. Mas ele chegou até a criar, arrendar a granja, né? Alugou a granja. Alugou por aí mesmo. Lá no Ademir, lá na roça, Tá. também tinha viário lá. Então, o seu Paulo Tamanqueiro, além da confecção dos tamancos, também trabalhou com avicultura, com galinha. Galinha, Com frango. frango, chinelo. Ele pegava um serviço, aí tentava, quando não dava mais certo, ele passava para outro. E ele nasceu em 1918. 18, é. Então conheceu muito São José, né? Nasceu aqui? Ele nasceu em São José? Nasceu lá num cantão, uma tal de Beleza. Beleza, sítio Lá Beleza. pro lado do Ivo Pires, aquela gente. Aham. Ah, então. E a Joana? Ela era de São Lourenço. São Lourenço. É. Tá, da família Teixeira. Teixeira. Poxa, muito legal conhecer esse lado da história, porque realmente as pessoas, né, não conhecem, né? Só sabem do Paulo Tamanqueiro. E Aqui só os mais antigos, né? Os jovens não conhecem. Ele já morreu em 2001. 2001. É. Quando a confecção dos tamancos era onde aqui? Era aqui na garagem? Era onde que fazia os tamancos? Era ali no quintal mesmo. Ah, Tinha uma serra de fita, tinha uma lixadeira para lixar. E tinha vários rapazes que trabalhavam com ele. ah, Na tinha mais época, gente? Não era só é. vocês? Não era só de casa? Não. Olha Porque só. os daqui na época era meio criança, né? Só Marinho que chegou a ajudar. Então ele botava gente de fora. Nossa. Então era uma produção grande. E fazia diversos tamanhos. Tamanho? Tamanho diferente. Para criança, adulto, né? Todos os números. Que legal, que legal. Obrigada, Cleide, viu? Não. Obrigada por estar contando um pouco dessa história para a gente conhecer mais, né, esse resgate do seu Paulo Tamanqueiro. Que bom. Marinho, e você com esse caminhão, o Chiquinho, já há tanto tempo no caminhão, como chegou essa história do caminhão até vocês? Nós trabalhamos há 40 anos 40 anos? no caminhãozinho. Chevrolet 62. 62? Marinho. E vocês puxam o quê? Só terra? Puxa tudo? O que que puxa? Nós puxamos tudo. Terra, em tudo de obra, Olha só. tudo. E há 40 anos já. Mas como vocês tiveram essa iniciativa? Vocês já gostavam de caminhão? Como que foi? Já há bastante tempo gostava. Desde criança? Gostava de trabalhar. Trabalhei puxando ração da Purina, do Manel Dama. Olha. Né? Ração de frango. Ah, Ração de frango. tratei de frango. E a ração era de frango também? A ração era de frango. Da Purina É. era de frango. Ensacada ou farelada? Ensacada, que vinha ensacada. Entendi. Aí levava essa ração pra onde? Essa ração ia pra onde? Aonde que ração? entregava? Trazia aqui para casa, para os frangos. E levava lá no Paraíso, Pro Paraíso. pro Venal. Lá em cima. É, Juvenal Pereira. é isso aí.
E depois você saiu da ração, do caminhão com eles e compraram um caminhão? Ah, o caminhãozinho eu já tenho há 40 anos. Comprei. Ah. E a partir daí começou a Aham. puxar terra, entulho da Ah, eu cidade faço toda. qualquer negócio. É, Marinho? Puxo qualquer troço. E em São José ou já chegou a puxar fora também? Não, eu só trabalho por aqui mesmo. Tá. E o Chiquinho sempre te ajudou? Tá? A Chiquinho sempre trabalhou comigo. É, sempre os dois irmãos. Né? E, isso aí. e tá pensando em aposentar ou não? Hã? Tá pensando em aposentar ou tem muita coisa pra puxar ainda? Já tô aposentado. Já aposentou? É, e o caminhão? E o caminhão agora? Ah, tô trabalhando a mesma coisa. Ah, não vai parar Tamo com o caminhão? trabalhando. Não vai Pode parar não, né? Sei. É isso aí, né? Que bom. Parabéns, viu? Trabalhador. Obrigado. Desde criança. Começou a Também. trabalhar com quantos anos? Hã? Começou a trabalhar com quantos anos? Eu já trabalho. Trabalhou de empregado também, né? Trabalhei com o Norivaldo Bar há 10 anos. Com 10 anos de idade? Com o Norival, trabalhei Não, pra ele. começou com uns 20 Ah, anos. Né? uns 20 anos. Então, Né. bastante tempo na caminhada, né? Ah, já há bastante tempo. Obrigada. E o título? Em Ah. 2017 você recebeu o título de cidadão Vale Rio Pretano. Como que foi isso? Que eu recebi o- É, o título isso foi Cidadão lá na- Benemérito de São José. lá na Dona Nazi. Recebeu? Lá Foi no. dela mesmo, Hã? Baltazar. Baltazar. É, te entregaram o título. Parabéns, Que viu? legal. Obrigado. Parabéns. Gostou? Que bom. Parabéns. Merecido. Obrigado. Paulinho. Agora criticando aí. Agora Paulinho canta. Paulinho, você chegou a trabalhar no hotel Trabalhei hotel no de São hotel, José, né? Conta pra mim como que foi essa experiência lá no hotel. Eu tinha 21 anos na época, mas foi muito bom trabalhar no hotel, uma experiência bem gratificante, para mim foi. E era um tipo de PS1 que eu trabalhava. Eu, João Virgínio, Meu Manuel tio. também chegou a trabalhar lá, mas foi muito bom. O PS era ali o telefone, era os ramais? Era os ramais, tinha 24 ramais, passava todos na nossa mão. Nossa. Acendia lá, iluminava, a gente sabia. Daí tinha que atender. Olha só. Era muito divertido aquilo. Eu gostei muito. Então, em São José, quando queria usar o telefone, ia no hotel. Ia no hotel. Porque, na realidade, a Telemar alugou o hotel para colocar os aparelhos, né? Daí, quer dizer, quem recebia o alto lá era Manduca, né? Porque ele que era o principal lá. E a gente era empregado, funcionário. Tinha gente que achava que a gente ganhava uma fortuna. Telefonista da Telemar, né? Aham. Ganhava E aí? salário. O salário. Era salário? A porcentagem era do Manduca na época. Entendi. E trabalhei também como recepcionista. Como que se diz, meu Deus? Mas era você que recebia? Recebia Eu as era pessoas? recepcionista. Dava muito comerciante na época e passava tudo por lá. Não tinha a pousada da Marilene, não tinha da Maria, não tinha da Dona Nazi. Era tudo no hotel. O centro do comércio, os comerciantes que vinham, dormia tudo lá. Lá no hotel, de quem era o hotel na época? Ué, A estrutura. O hotel era de quem? quando começou assim, Aham. como que era o nome do homem? Creio de Carlinho. Seu Carlinhos, não sei. Porque Carlinhos. o seu Carlinho que construiu. A estrutura do hotel foi dele. Entendi. E era muito movimentado. Tinha cinema, tinha É o mesmo? hotel, tinha churrascaria. Olha só. Vocês é muito novo, não chegaram a conhecer, não. Mas era muito bonito mesmo. Foi uma pena se transformar no que se transformou hoje. Porque aqui em São José tem muito setor
que não poderia ter acabado. Que a prefeitura comprou e está usando, né, assim, como para uso próprio, né? Vamos falar da Câmara. Clube. Era um clube que meu pai até era sócio, mas pelo que eu ouvi falar, tinha baile com muito, assim, Cassino de Sevilla, que vocês nem conhecem. Nossa. Eu te mandei umas fotos, né? Tu viu? Mandou. Nós vamos compartilhar essas fotos. Depois, eu quando me formei, em 78, quer dizer, em 77, eu estudei no Colégio Limões. Os bailes, a gente trabalhava para fazer baile. Vendia ingresso. Era muito divertido a nossa época. Nem se compara de vocês hoje. Era muito bom. E falando então um pouquinho ainda ali da Câmara, ali tinha o baile, né? Tinha o clube e também tinha uma boate. Tinha uma boate. Aliás, teve várias boates, mas a principal foi do Neil. O rapaz que veio do Rio, daí ele montou. Daí era o ponto, né? O ponto do jovem ali era aquela boate. Eu, principalmente, frequentava direto. Boate do Neil? Do Neil. Muito bom aquele tempo. E as pessoas que frequentavam lá, era um pouco mais organizado que hoje? Qual a diferença de hoje? Questão de bebida, violência? Olha, eu acho, em sentido de bebida, tudo existia na época. Entendi. Tudo que se compara que tem hoje existia. Só que existia mais respeito com o próximo. Né? Entendi. Muito diferente. A gente não via briga, mas tinha bebida. Eu principalmente adorava tomar Cuba, que era Dreyer com Coca-Cola, meio copo de Dreyer, com um pouquinho de coca e um limão. Achava aquilo maravilhoso, mas não tomava fogo, pileque, nada disso não. E os horários? Era até muito tarde? Era a madrugada toda? Como que era? O horário começava, acho que, se eu não me engano, começava às 8, mas antigamente tinha aquele negócio, né? A família não deixava os filhos ficar até tarde, principalmente a parte feminina, né? Sim. Eu, como era da parte masculina, eu chegava em casa umas 4, 5 da manhã. Nossa! Mas era muito bom, mas também terminava assim, por exemplo, o clube, ficava só se alguém assim, reservado lá na mesa, ouvindo música assim. Não tinha esse negócio assim, igual tem hoje, não, esses perigos, não. A nossa cidade era tranquila à vista de hoje. Mas isso tudo é evolução, né? São José está evoluindo, está crescendo. E com o crescimento vai surgindo essas coisas mesmo, não é de se admirar. Cidade grande, pega São Paulo, Rio de Janeiro. Se a gente observar aqueles pontos pior do que São José, tem tudo isso. Então, quer dizer... Verdade. Vamos no balanço. Quando a gente pensa aqui no centro da cidade, a gente lembra da festa de agosto. Conta um pouquinho pra gente como que era a festa de agosto. A festa de agosto nem se fala. Ela era muito movimentada. Vinha ônibus de tudo quanto era canto. Os carros chegavam aqui, ficar perto da minha casa, tudo. Muito boa. E fora a festa, tinha uns bailes especial, né? Que eles faziam. Ah, é fora de época, fora da festa. É, fora da festa. Tinha... Como que era o nome daquele baile? Baile do Futuca, Cleide? Tinha um baile do Futuca, que era mais pra gente, assim, mais assim, humilde. E tinha os bailes do clube, que era mais social, né? Daí muita gente não gostava. Tinha uns que gostavam de um baile bem simples e outros de um baile mais chique, como se fala, né? E esses bailes aí era onde? No clube. Ah, mesmo lá dentro tinha uns mais chiques e outros mais Não, simples dentro do clube? Porque no clube tinha o baile, mas do outro lado tinha esse baile do Futuca, que era em outro lugar. Ah, mas pensando ali na Câmara hoje, era onde? Era... Como que chama? Onde que era mesmo? Era ali no Dário. No Dário Araújo. Entendi. Tinha um baile ali. Era ali o Futuca, baile do Futuca. Mas dava gente bastante também, era movimentado. Olha só. Só que os que... Eu, por exemplo, preferi o baile lá do clube, né? Sim.
que era, mas eu não sou muito de forró, não. Eu gostava de música dance. Ah, isso que eu ia perguntar. É. Quais eram os ritmos da época? Da minha época? Tinha um pouco de cada coisa, né? Tinha lambada, Olha. tinha funk, mas o funk melody, que é um funk suave, mais falando sobre amor. Não esse funk que tem hoje exagerado, né? Mas foi acabando aos poucos, né? A festa principal daí também acabou, né? Que se tornou uma festa mais religiosa. Daí a festa terminou nisso que está hoje, assim. Mas eu prefiro a minha época, com certeza. E quando você fala que vinha ônibus de todos os lugares, esses ônibus vinham de todos os lugares de São José ou das cidades vizinhas? Não, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios. Vinha tudo, menina. A festa aqui em São José era muito movimentada. Nossa. Não era isso que tu veja hoje. Era muito grande. Vinha a equipe de São Furacão 2000. Até isso tinha, botava os alto-falantes nos postes, era muito animada. Poxa, Nossa. uma pena tu não chegar a conhecer essa festa, tu ia gostar muito. E em relação às barracas, tinha mais barracas, tinha mais show, leilão? Não, tinha leilão. Leilão também era muito animado. Quem patrocinava o leilão, fazia, quer dizer, era uma Manedama. Muito bom o leilão. E tinha barraca, diversa barraca. Vinha até roda gigante para ir parque de diversão. Nossa. Era muito agitada a festa. Muito bom mesmo. Uma pena ter acabado. Cleide participava das festas, Cleide? No festa eu ia, baile não. Baile ela não ia, não gostava, não. Tá certo. Em relação ao colégio, quando você fala do colégio que você estudou no Limonge, o colégio com a direção da Dona Leia. Várias pessoas retrataram pra gente assim, o carinho, o capricho que ela tinha, né? A disciplina, tudo que ela implantou no Limonge. Como que foi um pouquinho dessa época? Eu, sinceramente, estudei em 2 colégios, né? Aqui dentro. Mas o da Dona Leia é de deixar muitas recordações. Muito bom mesmo. Falar desse colégio é muito difícil. Para quem estudou lá, nossa, é muito bom. E era uma disciplina muito grande, sabe? Os professores, muito assim, de primeira, tinha o Célio Ferreira, o Adelminho, a Rosângela, Soninha, Sueli, Dona Lúcia, a Vera Jucá, a Maria Luísa Quintela, sabe? Era professor assim, de primeira mesmo, sabe? E todos, a gente podendo classificar assim, todos atenciosos com os alunos, sabe? É outra coisa. E o estudo também, eu acredito que era um estudo muito forte, sabe? Porque eu não cheguei a fazer como faculdade, mas os alunos que fizeram, eles iam para Petrópolis para participar, eles sempre estavam em primeiro lugar. Para tu ver como que era forte o estudo aqui. Sim. Mesmo sendo interior, né? Não perdia para a cidade grande. Eles concorriam em vários concursos em Petrópolis de literatura. Tem até o tal de Juarez, que trabalha no INSS. Ele ganhou concurso dentro de Petrópolis. A gente, por exemplo, a gente lia um livro e fazia assim um resumo. Ele tirou em primeiro lugar. Na época, ele ganhou. Nossa. Para tu ver, São José, o estudo lá era muito forte. Eu gostei muito. Agora, eu não sei atualmente como que tá, porque eu nem converso muito sobre colégio. Você formou em que ano? A escola? Ginásio, me formei em 77. Eu tinha 17 anos na época. Daí comecei a fazer o básico que na época tinha, para depois fazer contabilidade. Daí eu fui até no 2º ano, daí parei, estudei no Colégio Adventista em Petrópolis. Olha. Em Petrópolis que se fala, mas é na BR-40. É mais Juiz de Fora, né? Quer dizer. Mas lá não deu certo, não. Eu fugi do colégio.
Lá eu fugi. Mas ótimas recordações da escola. Depois a gente pode mostrar. Tem cuidados até hoje, né? As carteirinhas, os boletins. Tem sim. Tudo na vida a gente tem um momento bom, né? Às vezes até da fase difícil a gente tem que olhar o lado bom que as coisas acontecem. Verdade. Tudo tem um plano de Deus na nossa vida. É sim, verdade. Paulinho, falando em plano de Deus, como que era a vida assim, aqui no centro da cidade, na igreja, na época do Padre Sérgio? Qual é essa história das cruzadas? É outra fase que para mim é muito gratificante. Foi na época do Padre Sérgio. A gente tinha um nome de cruzada. A gente tinha até uma faixa amarela com uma cruz azul. A gente ia para a missa sempre organizado assim. E tinha, na época, a gente fazia teatro, e para ele recompensar a gente, ele passeava com a gente. A gente ia para o Rio de Janeiro, Mauá, Nossa. que ele tinha uma irmã lá, a gente sempre ia passear lá. E, na época, tinha também o estudo que ele dava bíblico, que a gente estudava e depois, para ele incentivar a gente, ele dava sempre, por exemplo, vamos supor, um valor de R$20. Olha só. Ele fazia isso também. Mas aquele padre, gente, era muito gente boa mesmo. Ele deixou muita saudade. E ele era muito, assim, prestativo, sabe? Eu acredito que entre os padres, que depois eu saí da igreja, fui para a igreja evangélica, né? Mas eu acredito que nesse período que eu conheci os padres, aquele dali era o que chamava mais atenção. Era uma pessoa muito boa. Deixa grandes recordações. Tanto que o povo quiseram tirar ele daí, o povo fizeram um abaixo-assinado para ele não sair, né? Para ver o valor que tinha o padre. Nossa, ele era muito assim. Tem a questão também da música, né? Era ele que colocava a música no alto-falante da igreja? Tinha na minha época, tinha sim. Tinha gente, por exemplo, a gente ia fazer catecismo, antes do catecismo, colocava música, às vezes música de roda, assim, essas músicas conhecidas de roda. E teve uma época, como que era o nome? Seu Adilino, ele botava mais música de Roberto Carlos. Mas era sempre animado com o alto-falante da igreja. Alto mesmo, para todo mundo ouvir. E no padre tinha um salão paroquial, tinha a mesa de totó, tudo quanto era brinquedo para a gente brincar. Ai, que bom. Isso aberto durante a semana ou só fim de semana? Olha, eu acho que era só no fim de semana, que eu entendo, porque eu talvez não saía na rua, mas eu acho que era. Mas tinha a quadra ali, que também era muito movimentada pelos jovens. A gente ia lá jogar bola. Era diferente do que é hoje. A população era menor também, né, Paulinho? Era menor, sim. Nesse sentido, porque São José é pequeno em geral, né? Sim. Tu vê assim, pelo tamanho, é pequeno, mas na época devia ser menos ainda, né? E todo mundo se conhecia muito, né? Todo mundo se conhecia, porque hoje o crescimento de São José é igual. Eu conheço muita gente, mas esse jovem que vem lá de Águas Claras eu não conheço, porque eu não estou mais no colégio, né? Mas na época eu conhecia todo mundo. Na nossa época era muito assim. Não tinha esse problema, não. Cada um conhecia a família, né? São José, antigamente, era muito familiar. Eu acho que isso está acabando um pouco aqui dentro do lugar. Porque os nossos parentes estão desaparecendo. Estão surgindo os parentes novos, mas não é mais igual antigamente. Antigamente tinha um carinho. Tu tinha aquela obrigação de cumprimentar as pessoas. Hoje a gente dá um alô e pronto. Verdade. Até minha mãe, quando chegava meus parentes aqui em casa, minha mãe falava assim: ô Paulinho, tu cumprimentou tua tia? Eu falava assim: cumprimentei. Ela fazia eu dar a mão. Se eu chegasse e falasse assim, eu não deixava, não. E hoje, até com a tecnologia também, a gente acaba se falando, né, pelas redes sociais e aquela visita, não tem muito mais isso hoje perdeu o vínculo, né? A tecnologia evoluiu muito, né? A gente fica mais tempo no celular, fala mais pro celular. Verdade. Paulinho,
Quanto ao clube, existia um clube também no loteamento, Paulinho? Existia, não era bem um clube, era uma casa, sim, de dança, né? Que era ali no Júlio Teixeira. Ah, Era assim um setor até particular, porque tinha piscina, sabe? Mas existia sim. E existia o Clube Santa Cecília, na estação, que também tinha baile de vez em quando. lá onde hoje é o Lira Santa Cecília, É. né? É mesmo, Ali lá era um clube também. Olha. E bem movimentado. Na época de carnaval dava muita gente. As marchinhas tinha a parte das crianças e a parte dos adultos? Tinha de dia para as crianças e à noite para os adultos. Nossa, que legal. Paulinho, hoje vamos falar um pouco dessa vida movimentada de São José, né? Então, durante o fim de semana, os jovens tinham o que fazer. Tinha o que fazer. Mas hoje também a gente não pode se comparar, né? Porque hoje em dia, o que tem de carro nessa praça, né? E o jovem naquela época, quer dizer, só filhinho de papai que tinha carro, né? Hoje em dia todo mundo tem carro, a maioria, quer dizer. Fora aí esses aparelhos de som ligados, né? De carro, que já é um clube. Já, né? Não precisa ir pro clube. Não precisa. É só botar, ligar e pronto. Verdade. E então também tinha essa questão, né? As pessoas também se movimentavam, né? Ou era ônibus ou era a pé, né? Eram poucos carros na cidade. Era poucos carros, não era igual hoje, não. São José em sentido... Eu costumo falar aqui em casa que São José em sentido parece que tem mais carro do que gente. Verdade. Que ele ocupa muito mais espaço. Com certeza, essa são muitos praça carros. Agora eu acho que São José está crescendo muito, sabe? Maria Helena sempre foi uma guerreira e ela também trabalhou, a gente já conversou um pouco sobre a história de Maria Helena. Maria Helena deu até aula para adultos, né? A Maria Helena sempre foi guerreira. Sempre trabalhou. Ela começou dando aula para o Mobral, para adultos, ensinando ali no centro infantil. E depois estudou, se formou, agora está aí, né? Realizando o sonho dela. Qual o sonho de Maria Helena? Professora, agora que bom, né? Agora está aí. Tá lá na Secretaria de Educação. Tá na Secretaria de Educação. Sim. Ela quer dizer, o sonho dela foi realizado, né? Graças a Deus. Graças a Deus, está bem. Em outra oportunidade, Maria Helena vai estar aqui conversando com a gente também. Poderia estar, né? Paulinho, pensando um pouco assim na sua carreira, então, o seu primeiro emprego foi trabalhando no hotel? Meu primeiro emprego foi com meu pai, né? Sim. Na granja, que eu ajudava. Na granja de frango ou de galinha de postura? De frango. Tá. Eu trabalhei com ele bastante tempo. Daí, quando a crise chegou, eu tive que me virar, né? Daí eu fui trabalhar fora. Daí trabalhei no hotel, foi meu primeiro emprego. Depois trabalhei na Laide do Chico, também. No som? Ali, junto com Graça. E temos uma convidada aqui, né, que não está aparecendo, mas a minha mãe está aqui, né? Somos todos primos, então, né, também para valorizar esse momento. Então, todos primos e minha mãe está aqui também. Trabalhou lá na Laide do Som. Daí, o último serviço que eu trabalhei foi no, como que se diz? No fábrica de vidro do Gastão Maurício. Mas uma coisa eu não tinha te contado, né? O primeiro concurso que teve da prefeitura aí, eu fiz para recepcionista. Eu passei em terceiro lugar. Passou, Paulinho. Porque era assim, tinha Solange e Rogério. Tá. Como o Rogério tinha problemas, assim, como que se fala? Qual Rogério? Rogério, marido da Aparecida. Vamos ajudar a gente. Precisa ajudar a gente. Tá. Ele não podia, tinha vaga para 3 pessoas. Daí ele não podia sair, Entendi. Ficou 2 vagas. Daí Solange ocupou. E Solange tinha Winter. E tinha Fernanda também. Aí, quer dizer, passou o tempo, não me chamaram, né? Mas eu estava doido para ir encaixar lá.
Mas foi bom. Mas foi bom, né? Já Foi bom, teve sim. outras experiências ao longo do caminho, Tem. né? E lá como era essa fábrica de vidro? É a fábrica de vidro para relógio, né? Muito interessante, porque São José fazia o vidro aqui e mandava para o Rio de Janeiro e espalhava esse relógio. Não, o ponto forte do vidro era São Paulo. São Paulo. Era a Praça da Sé, porque lá o comércio de vidro é muito grande. Era tudo lá. A gente distribuía em lugares pequenos, né? Mas o ponto certo era São Paulo. Nossa. Então o vidro dos relógios era produzido aqui e ia para ser São Paulo, e de São Paulo tomava rumo para o Brasil. rumo. Mas era bom a fábrica. Na época tinha bastante funcionário. Depois foi reduzindo com a crise, né? Até que fechou. Yeah. Mas foi uma fase boa. Compensou. Que bom. Paulinho, olha, muito legal essa conversa. Obrigada. Qual recado você pode deixar para São José? Tenho certeza que todo mundo, até porque, né, a gente acaba vendo um pouquinho menos a Cleide, então o Marinho a gente vê no caminhão, que não pode aposentar nem tão cedo esse caminhão. Paulinho a gente vê ainda em alguns momentos aqui, né, na rua. Mas são pessoas muito queridas, então obrigada por receber a gente. Tenho certeza que a história de vocês, essa casa que é linda, histórica, marca muito o desenvolvimento da cidade. Então, obrigada por estar recebendo. E qual mensagem você pode deixar para a gente? Eu simplesmente deixaria para o povo rio-pretano, Vale Rio-Pretano, que tivesse mais amor com a nossa cidade, né? Principalmente o jovem, né? Porque uma cidade evoluindo, a gente poderia pensar mais, ter mais amor ao próximo, né? Principalmente que a gente veja que os jovens de hoje destroem muitas coisas públicas. Verdade. Que a gente tem que ter mais carinho, mais incentivo. Porque se a gente incentivar as pessoas, tudo vai melhorar na nossa vida. Verdade. Os jovens de hoje têm que pensar principalmente nisso. E nós que já somos mais idosos, devemos colocar a nossa prática para eles aprenderem também um pouco, né? Um pouco da nossa cidade. Verdade. E procurar saber um pouquinho mais de São José, né? Antigamente, para eles verem como que é diferente a cultura da que hoje nós estamos vivendo. Com certeza. É esse recado que eu tenho para o povo de São José. Obrigada, Paulinho. E esse é o nosso trabalho, é isso que nós viemos desenvolvendo, né? Eu, o São José News, porque para a gente resgatar a história de São José, às vezes fica essa imagem, né, de uma cidade pequena, do interior, com pessoas que não têm acesso à informação, ou então que só trabalham, né, com a agricultura e acabam desvalorizando isso. E muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Por estar aqui numa cidade pequena, sabe, são pessoas extremamente guerreiras, lutadoras, com estudo, né, igual a gente vê, com estudo de qualidade. Cada vez mais os jovens vêm buscando estudar. Então, que a gente possa valorizar isso e valorizar também o trabalho de cada família, né, que passou aqui lutando para erguer São José, e que hoje a gente possa construir, né, uma cidade que tenha mais amor ao próximo, que se orgulhe mais das suas origens. Isso é verdade. É o que eu comentei, né? Valorizar mais o lugar. Porque São José sempre será São José, né? Sim. Eu costumo muito ir no Rio, mas eu sinto falta quando eu estou lá de São José. O povo daqui é muito acolhedor, né? Com certeza. A gente observando, tem essas famílias mais tradicionais aí, que tem o mesmo carinho de antigamente pela gente. Verdade. Isso que é importante. E mantém, né, a característica da cidade, esse acolhimento. Muitas pessoas falam isso com a gente, sabe? Essa característica acolhedora de São José. As pessoas que vêm de fora gostam de São José. E nessa pandemia, muitas famílias de fora que tinham só um sítio vieram para, né, sair dos grandes centros por conta da pandemia e já pretendem ficar aqui, trabalhar meio à distância, porque realmente o povo acolhe. Então, que a gente possa valorizar e manter isso, né? Essa questão de violência, drogas, então, né, os maus hábitos que se distanciem da nossa cidade a partir do momento que a gente conhece a história de cada um, a história de cada família, famílias
com histórias tão bonitas, né, que tem tanto para ensinar a gente. Porque, na realidade, São José é desconhecido ainda Sim. no Rio de Janeiro. Ninguém conhece São José, muito pouco. Eu tenho amigo, assim, pela internet, falo sobre São José do Vale do Rio Preto. Eles pensam que é São Paulo. Verdade. Daí eles falam sempre comigo, comentam, como que é a tua cidade? Daí eu mando foto, mostro. Às vezes até pelo celular. Eu ligo, vou até na igreja mostrando como que é. Muito pessoal do Rio já conhece São José, assim, meus colegas, tudo pelo celular. E eles ficam doidos, eles perguntam como se tem hotel, se tem isso, aquilo. Eu falo assim, ó, pode vir com o povo de São José, é muito acolhedor, tu vai gostar. Porque se tu chegar lá, é uma cidade pequena, todo mundo sabe que tu é de fora. Verdade. Não tem como tu te escapar dos olhares. Mas eu comunico muito com as pessoas, falo muito de São José para eles. E tem que falar bem. Graças a Deus só temos histórias boas aí e um povo trabalhador e acolhedor. Então, vamos valorizar a nossa cidade. Com certeza. Obrigada, Paulinho. Muito obrigada pelo carinho, por essa conversa, por nos contar um pouco de como foram as nossas origens, né? E que sirva de estímulo aí para frente, para as próximas gerações. Com certeza. Nós é que agradecemos as visitas de vocês aí. Obrigada. Tá? Obrigada, Cleide. Obrigada, Marinho, ao Chiquinho. Muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada.